Essa partida inaugura uma série que eu chamei de Regrinhas Básicas do Xadrez. Você vê muito conteúdo na internet onde são analisadas partidas de grandes mestres. Eu procurei aqui analisar as próprias partidas dos alunos, para que você aprenda com seus erros e para também a gente poder enfatizar aos conceitos básicos do xadrez. Eu sou o professor Helder Gaioso. Muito obrigado por estar assistindo e acompanhando. E a primeira partida foi jogada por um aluno do terceiro ano, né, o João Pedro, e o Davi, que é do nono ano. Foi jogado assim: E4, C5. Não se trata aqui de procurar uma partida perfeita, mas sim enfatizar os erros, tá? Eu vou reforçar isso, para que a gente possa, então, analisar todos os conceitos básicos e para que você aprenda mais sobre eles. O iniciante costuma não conhecer totalmente esses conceitos, e até mesmo profissionais, às vezes, negligenciam eles e pode perder uma partida por isso. E4, C5, na abertura, né, o conceito básico da abertura são três os conceitos, que é desenvolver as peças, controlar o centro e fazer o roque. E4, C5 é uma das aberturas mais jogadas que tem, chamada de siciliana. A ideia com C5 não é abrir a dama. A ideia é usar um peão que você pouco usa para poder controlar uma casa central, que é a casa D4, tá? Aí seguiu com cavalo F3, G6. Os lances mais jogados aqui das negras, em vez de G6, são cavalo C6, D6 ou E6. As negras optaram por G6. O mais jogado aqui agora é o natural D4 aqui agora, para você buscar a casa D4 para você novamente, já que as negras estão atacando ela com o peão. Foi jogado bispo C4, D6. Agora começa uma análise importante aqui. Você jogou G6 para seguir com o bispo G7. É sempre bom você completar o seu plano, tá? Às vezes você inverter uma ordem aí pode custar caro por isso. Então seria melhor bispo G7. B3, eu diria que é um erro, tá? Eu sei que a ideia deveria ser bispo B2 para atacar a torre, mas as negras vão se antecipar a isso, já vai jogar bispo G7 e atacar sua própria torre. B3 é uma casa natural para esse bispo voltar. Toda peça sua, ela não que você tem intenção de voltar, mas se for necessário, você volta, tá? Né? Os peões não andam para trás, as outras peças andam, então você tem que usar esse recurso. Então, B3 atrapalha o bispo. E também faz com que você comece a mexer de peão demais, tá? É indicado dois movimentos de peões na abertura. Se você for passar disso, tem que ter um motivo. Jogou bispo G7, um bom lance. Foi obrigado a jogar cavalo C3, cavalo F6 e já tem a seguinte ameaça aqui agora. Você tem uma peça desprotegida, que é a torre de A1, e você tem um cavalo cravado, tá? Pelo bispo de G7. Então, a ameaça aqui agora é cavalo por peão, tá? Deveria ter sido jogado aqui agora, talvez dama E2, para defender esse peão aqui agora, tá? Não adianta jogar bispo B2, por exemplo. Se você joga bispo B2 aqui, ó, pode jogar cavalo por peão. E você não pode retomar, porque vai perder o bispo lá atrás. Perde um peão nessa brincadeira aí. Então teria que ser jogado dama E2. Foi jogado isso, ó, que é um erro, é um duplo erro, tá? Por que um duplo erro? Você, você deixa o bispo, você encerra o bispo pelo lado de fora aqui, ó. Ele não pode voltar mais para lado nenhum. Isso pode ser um problema no futuro. Agora ele ainda tem a casa D5 e B5, mas ele não volta mais. E você agora acabou de desproteger o cavalo. Você tem agora duas peças no ar, tá? Isso é um problema. Cavalo em E4 aqui agora seria um lindo lance, ó. Cavalo por E4. Se toma de peão, perde o cavalo com cheque e depois a torre. Se toma de cavalo, perde a torre.
Então, perderia no mínimo uma peça aqui agora, tá? As negras jogaram cavalo C6. Cavalo C6 é o seguinte, se não tivesse esse golpe, seria um bom lance, tá? Tá seguindo as regras básicas, que é de desenvolver as peças e controlar o centro, mas deixou passar, tá? O problema é que no xadrez, quando você deixa passar um lance, você dificilmente vai fazer uma jogada boa, porque naquele momento aquela era a jogada, tá? Então, cavalo C6, fez o roque, e roque também é um lance que está dentro dos conceitos, mas mais uma vez poderia ter jogado o cavalo para o peão. Talvez as negras não tivessem visto isso, porque está seguindo a regra muito ao pé da letra, né? Você, a ideia é desenvolver as peças, controlar o centro, fazer o rock. Mas você tem que olhar se no meio desse plano todo não tem algum ganho de material, senão você deixa passar a jogada, tá? Por isso não devemos, mesmo na abertura, jogar rápido. Você tem que, normalmente na abertura a gente joga um pouquinho mais rápido mesmo, mas você tem que analisar todos os lances. Bispo B2, agora não tem mais, tá? Aquela jogada que a gente estava falando não pode ter mais, porque agora se cavalo por peão, simplesmente peão toma cavalo. A6 é um bom lance, tá? Tem um bispo aqui, ó, desenvolver o bispo também parece bom, mas A6 tem a seguinte ideia: limitar a posição do bispo, que ainda tem a casa D5 para jogar. Aí tirou a torre, tá? Um lance aparentemente normal, né? Porque ameaça avançar o peão para E5. E agora um bom lance das negras, ó, um bom lance e ardiloso ao mesmo tempo. E6 tira a última casa desse bispo. Agora está se ameaçando B5 e ganhou o bispo. Consequentemente, ganha a partida, porque você vai ganhar uma peça já no começo do jogo. Então, aqui seria obrigatório o lance D4, tá? Além de você recuperar a casa D4 para você, para as brancas, porque as negras têm dois ataques e você, por enquanto, uma defesa. Com D4 você recupera essa casa. E também você abriria uma volta para o bispo, tá? E aí foi jogado cavalo G4, que além de não ameaçar nada, né? É um lance que cavalo G4, G5, por exemplo, você joga H6 e é obrigado a voltar o cavalo. Então você perdeu dois lances à toa. Então é um erro por isso. E é um erro mais grave ainda, porque agora olha o lance. B5 ganhou a peça, tá? Então, a partir de agora, matematicamente, as negras estão com o jogo ganho, tá? E até ganhar, ainda tem muita coisa para acontecer. E já que vai perder mesmo, então você procura levar o máximo junto com você. Ó, capturou um ponto, perdeu três, capturou outro, tá? Perdeu uma peça e ganhou dois peões, 3 por 2. Dá para jogar ainda, tá? Ainda mais no nosso nível, né, que a gente está aprendendo ali e tudo, então tem que jogar mesmo. Jogou o cavalo, defendeu, atacando, né? Obrigou, tipo, essa troca aqui. Toda troca vai beneficiar o time que está ganhando, tá? Quem está perdendo, evita trocas para tentar complicar a partida, né? E ter um contra-jogo. Aí capturou, atacou a torre, defendeu atacando, que é sempre bom também, né? Obrigado a voltar, atacou de novo o bispo e defendeu. Qual a única chance que eu vejo aqui para as brancas? É tentar mobilizar a ala da dama. Ela tem dois peões passados, então ela tem que preparar isso muito bem, ó, jogando dama D2, seguido de torre de E, B1, para avançar os peões aqui e tentar complicar a partida de alguma forma. Aí tirou o bispo, propondo mais uma troca, foi obrigado a trocar, tá? Lembrando, toda troca beneficia o time que está ganhando, no caso as negras. E agora a 5, aparentemente um bom lance, mas deveria ser preparado. Então, não pode começar a avançar os peões, senão eles vão se enfraquecendo a cada avanço. Então, teria que ser jogado de novo, repito, dama D2 e torre de E, B1, para depois sim avançar os peões. Então, a 5
defende, né? Jogou dama F3, que não faz parte do plano, né? Que seria apoiar o avanço aqui. De novo, ó, se você joga dama D2, você defende mais uma vez o peão e defende o cavalo para que uma peça não fique no ar, tá? Devemos evitar ao máximo uma peça no ar. Dama F3, e agora um bom lance das brancas que ataca o cavalo. Mesmo que você veja, esse é o problema da peça no ar. Mesmo que você veja e defenda esse cavalo de algum jeito, ou voltando ele, ou jogando H4, ou seja, defendendo o cavalo, você vai perder outra coisa, porque a dama aqui fez esse seguinte ataque. Ó. Então você vai perder no mínimo esse peão, tá? Mas a peça no ar também acontece isso. Ó. Quando você está numa posição difícil, você é muito fácil de cometer mais erros. Então, mais um erro numa posição difícil. E aí agora perdeu o cavalo, aí as coisas ficaram bem mais difíceis agora, tá? As brancas não abandonaram, finalmente fizeram o plano, ó. Aqui, mas talvez agora tarde demais, porque já está perdendo muito material. E aí, um bom lance, tá? Olha, até o momento, tirando aqueles lances da abertura que as negras deixaram passar o ganho lá, elas estão jogando muito bem, tá? Não cometeram erros básicos e estão se defendendo muito bem. Aí é um erro, né? Ela acho que de novo esqueceu que a dama está atacando esse ponto e entregou mais um peão, aí capturou. E aí, olha, ou você desiste agora, ou você complica o jogo, tá? Complicando que jeito? Para começar, evitando trocas. Então, com essas trocas aqui, está facilitando bastante a tarefa das negras. G3 abre uma janelinha para não levar um mate no fundo, né? Aí tomou o peão, que era o último peão passado que ela tinha, capturou, capturou, e agora é desesperador isso aqui, mas estamos jogando, né? É 5 atacando para liberar a dama, aí o peão capturou, a dama passou, não tem nada aqui, porque não vai ter um checkmate, o bispo está sempre voltando. No caso aqui, até voltou antes de levar o cheque, aí o F4 enfraquece ainda mais a posição do rei, aí entrou com cheque, rei G2, peão captura, dama cheque. Se rei H1, levaria mate, tá? Então teria que ter jogado esse rei aqui, ó, tá? Mas, repito, a posição já é desesperadora, as negras estão bem melhores e tal. E aqui as brancas fizeram o seguinte lance: rei H3, e as negras não deixaram passar, tá? E fizeram checkmate agora em um lance, tá? A cada campeonato que tiver, eu vou buscar uma partida para a gente analisar por aqui. Vão ter partidas em que vou analisar partidas de quem está realmente começando, está bem iniciantes, crianças do primeiro ano, do segundo ano, e aí, dependendo do conteúdo, você vai aproveitar mais ou menos aí com as regrinhas básicas de xadrez. Muito obrigado e até a próxima.